O senhorio de Cristo, ele está acima do governo humano. O senhorio de Jesus, ele está acima do controle da humanidade. O teólogo holandês e ativista naquele tempo, início do século XX, chamado Abraham Kuyper, certa vez, inspirado por Deus, ele escreveu uma frase que tem me marcado e que eu queria deixar para vocês. Ele disse o seguinte: cada centímetro quadrado do universo pertence a Jesus. Não há um centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer é meu. Sabe, quando nós entendemos que Cristo diz que nós somos dele, que tudo é dele, a nossa resposta, ela passa a ser diferente. A nossa resposta, ela assume uma perspectiva, ela assume uma visão diferente. Existe uma reivindicação radical de Jesus dizendo: olha, vocês são meus, fui eu quem os escolhi, fui eu quem os chamei, fui eu quem os marquei. João capítulo 15, versículo 16, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi vocês, irmãos. Cara, isso é um privilégio, isso é um presente. Imagina só, quando nós podemos escolher algo é legal, né? É interessante, sim, poder escolher a roupa, poder escolher a comida, poder escolher com quem você vai se casar, poder escolher os lugares que você vai frequentar, isso é interessante. Mas imagina só, aquele que tem o governo do universo nas tuas mãos, dizendo: você é meu. Imagina só dizendo a meu respeito e a seu respeito que nós somos dele. E eu começo então lembrando vocês e a mim mesmo que existe essa reivindicação radical de Jesus, a qual nós devemos pensar, agir e guiar os nossos dias e os nossos caminhos. Jesus não apenas veio para zerar a história, meus amigos. Jesus, ele veio para reformar a humanidade de dentro para fora. Eu e vocês só podemos estar reunidos neste lugar, nesta noite, nessa comunidade de fé, juntos aqui, sabe por quê? Porque Jesus, ele não apenas zerou a história, mas ele reformou a história. Ele reformou a minha, a sua história. Eu não conheço a história de vocês e vocês não conhecem a minha, mas eu posso garantir que quando Jesus entrou na minha história, ele não apenas zerou a minha história, ele reformou a minha história de dentro para fora. Ele me mudou por completo. Ele me apontou um novo destino, mas ele também me chamou pelo nome e disse: eu te escolhi, eu te chamei, eu decidi ter você perto de mim. Jesus, ao caminhar por diversos lugares diferentes, ele sempre enxergava pessoas. Ser escolhido é saber que o Senhor nos enxerga. Nenhum de nós passamos desapercebidos diante dele. Nenhuma das nossas histórias pode ficar escondida diante dele. Nenhum dos nossos medos, angústias, frustrações e aflições ficam escondidas. Do mais novo ao mais velho que está neste auditório, eu e vocês, nenhum de nós estamos escondidos. Nenhum centímetro quadrado, nenhum acontecimento, nem dos dias bons, nem dos dias maus, podem ficar escondidos diante do Senhor. Jesus não curou todos do seu tempo, é verdade, mas todos que se encontraram com ele, obedeceram e tiveram suas vidas transformadas. Se ele tem o governo nas mãos, quando ele nos chama, nos escolhe e nos acolhe, ele passa também a ter o senhorio sobre as nossas vidas. E eu quero nesta noite compartilhar alguns princípios deste encontro em que Jesus escolheu estar na casa de alguém. Esse alguém teve a iniciativa, esse alguém também teve a sua resposta de prontidão: eu quero. Mas Jesus tomou a iniciativa também de estar na casa dessa pessoa. Lucas capítulo 19, versículo 1, o texto diz: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. E nos nossos dias isso não é muito diferente. As pessoas têm desejo de ver Jesus. As pessoas têm desejo de conhecer mais sobre Jesus, sim. As pessoas têm desejo, inclusive, de fazerem testes acerca de Jesus. O mundo no qual eu e você estamos inseridos, nós estamos falando do século 21. Nós estamos falando do mundo das novas tecnologias. Mundo esse que nos permite estar plugados e conectados a qualquer lugar do planeta Terra. Nós cá estamos, e se você tiver um familiar lá no Japão, tu pode fazer uma chamada de vídeo com ele e falar e ver essa pessoa. Isso é lindo, não? Isso é muito lindo. Mas Jesus, naquele momento, ele estava passando por aquele lugar. Jesus estava passando ali por Jericó. E havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão.
Assim correu, fala assim comigo, correu. Correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Uma certeza eu tenho, quando eu entrei naquela porta principal, Jesus está passando por esse lugar hoje. Jesus está passando por aqui, irmãos. E Jesus está passando por aqui, assim como ele passou por Jericó naquele dia. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar: como que ele pode se hospedar na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus então lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu te convido a mais uma vez fechar os seus olhos e pedir para que o Senhor continue falando ao teu coração, porque Ele já falou muito aqui nessa noite. Senhor, obrigado, porque o Senhor está passando entre nós, o Senhor está neste ambiente. Deus, sabemos que o Senhor não pode ser limitado a ambientes, mas sabemos que o Senhor se faz presente quando 2 ou 3 se reúnem por amor ao teu nome. E aqui estamos nós, aqui está a igreja do Senhor, aqui está a unidade do povo do Senhor. Aqui eu vejo crianças, adolescentes, jovens, eu vejo adultos, senhores e senhoras, eu vejo homens que têm uma trajetória linda na fé com o Senhor, Pai. Mas eu sei que quando o Senhor está olhando e passando por este lugar, o Senhor está olhando apenas para corações. O Senhor vê apenas corações estes que eu declaro que nós estaremos todos rendidos a Ti. Deus, existe uma liberalidade neste ambiente, e como instrumento nas Tuas mãos, como um servo do Senhor, eu oro pedindo para que o Senhor continue olhando para nós, para que o Senhor continue atraindo a nossa atenção e o nosso coração, e para que o Senhor nos lembre sim que fomos chamados, escolhidos pelo Senhor, Pai, e que o Senhor quer nos fazer permanecer conectados com as verdades dos céus. Estar plugado é estar conectados com a realidade dos céus sobre a terra, é trazer as evidências dos céus para a nossa terra, para as nossas famílias e para os lugares que acessarmos. Por isso eu me uno e peço ao Senhor para que a Tua palavra permaneça em nossos corações e para que ela possa expandir a nossa fé nesta noite e durante esses dias, em nome de Jesus. A história de Zaqueu nos ensina algumas coisas. A primeira coisa que essa história me ensina e te ensina, ou pode te ensinar, é que nós precisamos estar atentos e termos foco na oportunidade que se apresenta. Pessoas plugadas, conectadas, são aquelas que estão atentas, são aquelas que estão percebendo o que está acontecendo. O que eu e vocês não podemos negar é que existem sinais esses que apontam para uma evidência de que a volta de Jesus, ela está de fato mais próxima do que quando cremos lá no princípio. Quando Paulo escreve aos irmãos de Roma, aos irmãos romanos, Romanos capítulo 13, versículo 11, Paulo diz o seguinte: despertem do sono, porque a volta do Senhor, ela está mais próxima agora do que quando cremos no princípio. Eu não sei qual foi o dia, a hora, tampouco o mês que você entregou sua vida para Jesus, ou eu não sei, que talvez você esteja aqui e ainda não fez essa confissão de fé. Mas o que eu posso te dizer é que nós precisamos compreender como está aí, olha, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do profundo sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos lá no princípio. Jovens que aqui estão, a sua juventude, ela pode e merece ser vivida em toda a potência, mas o que você não pode é deixar Jesus somente para a sua vida adulta ou para a sua velhice. Esteja atento aos tempos e às estações, e acima de tudo esteja atento ao tempo em que vivemos. Existe sim uma necessidade de estarmos focados nas oportunidades que se apresentam. Estar aqui hoje é uma oportunidade que foi apresentada a vocês e a mim. Nós poderíamos dizer sim, como outros disseram não. Alguns disseram sim para os bloquinhos de carnaval. Alguns disseram sim para os encontros familiares. Eu não estou dizendo que encontros familiares são ruins, não. Mas eu estou dizendo e lembrando vocês e a mim mesmo, que pessoas conectadas, antenadas e plugadas com a realidade dos céus,
elas também entendem o tempo em que estão vivendo. Zaqueu ainda não tinha tido um encontro com Jesus, mas Zaqueu estava atento à oportunidade que se apresentava. As notícias acerca do Cristo, acerca de Jesus e acerca daquilo que ele tinha feito, faria e continuará fazendo, tinha chegado para Zaqueu. Muito provavelmente na notificação das redes sociais, Zaqueu daquele tempo chegou lá: Jesus vai passar por Jericó hoje. Eu imagino as postagens dizendo: Jesus está chegando. Enquanto alguns estavam postando: olha, o carnaval está chegando. Outros nós estávamos postando: a conferência The Chosen está chegando. As notificações, elas continuam. E a pergunta é: a que ou a quem nós estamos conectados, plugados e atentos? Zaqueu esteve atento e focado na oportunidade. Qual é a oportunidade que vocês e eu estamos tendo hoje? Não, agora, aqui nesse momento. Naquele tempo não era comum subir numa árvore para ver outra pessoa passar. Isso é uma verdade. A historicidade aponta que Zaqueu fez algo louco para aquele tempo. Zaqueu teve uma atitude radical, mas ele estava atento com a oportunidade. E mesmo hoje, não sendo essa realidade, o princípio bíblico mais aplicável é: enquanto há oportunidade, temos que trabalhar por nossas necessidades e por nossos desejos em Deus, mesmo diante das dificuldades. Pessoas atentas, focadas na oportunidade se apresentam. São pessoas que, quando se encontram com Jesus, não abrem mão de receber tudo que Ele destinou para elas mesmas. Jovens conectados, jovens atentos, homens e mulheres de Deus, senhores e senhoras, são aqueles que, quando sabem que o Senhor está passando, eles fazem de tudo para que não passem dele. A oração minha e da minha família, da minha esposa, sabe qual que é? Senhor, nós entendemos o tempo e as estações, nós entendemos o que o Senhor está fazendo no Brasil e no mundo, mas a nossa oração é: não nos deixe fora disso. Não nos deixe fora. Não nos deixe fora daquilo que o Senhor tem feito em tantos outros lugares. Não nos deixe fora dessa onda de salvação. Não nos deixe fora dessa onda de evangelização. Não nos deixe fora dessa onda de sinais, milagres e maravilhas. Não nos deixe fora dessa onda de impacto que muda cidades e muda realidades. Zaqueu, eu imagino Zaqueu dizendo para ele mesmo, e dizendo talvez para aqueles que andavam com ele, porque ele não era qualquer pessoa. Quem era Zaqueu, irmãos? Ele era um chefe de publicanos. Eu fico imaginando Zaqueu, quando ele recebe a notícia de que Jesus iria passar, ele é despertado por aquela oportunidade. Agora eu imagino Zaqueu tendo que partilhar com os outros publicanos, com os outros que lá estavam, e dizer: eu vou lá me encontrar, eu vou lá tentar perceber e ver de perto quem é esse Jesus. Publicanos eram aqueles que de fato estavam completamente distantes das verdades do Senhor. Ele era aquele que era provavelmente encarregado por um distrito, era aquele que tinha uma responsabilidade para uma região, e aquela região era uma região próspera, irmãos. Aquela não era uma região qualquer, era uma região próspera onde Zaqueu estava. Então imagina a série de acusações, ou talvez de intimidações que Zaqueu teve que lidar, ou de questionamentos: você não precisa disso, você vai se prestar a isso. Eu estou aqui para te dizer porque muitas vezes, como escolhidos de Deus, nós vamos ter questionamentos sim. Quando nós paramos para dizer: nós vamos encontrar com o nosso Senhor, quando nós paramos e dizemos para o mundo que nós viemos para uma conferência em meio a um feriado prolongado de carnaval, isso é loucura. Mas nós precisamos entender que nós não estamos olhando somente para o aqui e agora. Ainda que nós estejamos atentos ao aqui e agora, o nosso foco está na oportunidade com o nosso Senhor. Quando eu e minha esposa fomos nos casar, ela estava terminando o curso dela de jornalismo na Universidade Federal de Goiás. O coordenador do curso na época e alguns professores chamaram ela na sala dos professores aqui no campus para dizer o seguinte: nós ouvimos uma fala aqui de que você vai se casar, menina. Você vai fazer isso mesmo? Não faça isso. Não faça isso.
Porque o mundo, ele vai tentar tirar de mim e de vocês o olhar que nós temos atentos, entendendo que nós somos escolhidos por Deus. Zaqueu sofreu pressões, sim. A figueira brava que o texto diz aqui era uma árvore robusta de aproximadamente 10 metros de altura. Alguém aqui é bom escalador de árvore? Eu sou péssimo, né? Eu sou péssimo. Se eu tiver que ensinar os meus filhos a escalar alguma coisa, meu Deus do céu. Mas imagina só, Zaqueu, alguém pequeno, e ele tendo que escalar uma árvore brava, uma árvore robusta de aproximadamente 10 metros de altura. Sabe por quê? Porque ele estava atento e focado na oportunidade. Apesar de ser uma árvore robusta, essa figueira brava, ela é uma árvore com galhos pequenos, galhos curtos, e que nem sempre eles são bons para sustentar um adulto. Mas Zaqueu decidiu naquele dia atender ao seu coração também. Da mesma forma, o foco de Jesus nunca está no passado, no diabo ou no pecado. Jesus, ele está sempre olhando para nós e diante da oportunidade que nós temos para com Ele, de nos encontrarmos com Ele. Jesus discerne o tempo e as oportunidades. Qual é o tempo que você vive? Qual é o tempo e a estação que a sua família vive? Mas a pergunta central é: de que forma vocês têm lidado com as oportunidades que esse tempo lhes tem dado? Porque para cada tempo existe uma oportunidade específica. Em tempos de perdas, muitas vezes são oportunidades, sim, para choros. Há tempo para tudo, inclusive tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Há tempo de plantar e tempo de colher. Você tem essa sensibilidade, esse entendimento como um escolhido de Deus, como um rapaz e uma garota, como um homem e uma mulher que aqui estão, para discernir os tempos que Deus tem permitido você viver. Jesus está passando, assim como ele passou por Jericó naquele dia. A palavra passagem, ela é a mesma utilizada para Páscoa, e Páscoa deriva no hebraico de piash, que significa passagem, sair de um lugar e ir para outro. E muitas vezes eu e vocês ficamos tão presos e não nos atentamos para o sinal de que o Senhor está passando e que Ele quer nos tirar de um lugar e nos levar para outro. Pessoas escolhidas por Deus são aquelas que inclusive são capazes de tomar decisões, mas elas não perdem o timing, elas não perdem o plug, e elas não perdem a conexão com os céus para viver a realidade dos céus na terra. Uma segunda verdade que esse texto e essa história de Zaqueu me ensina e te ensina é que para Jesus todas as vidas importam. A minha e a sua vida importam para o Senhor, amém? Vocês acham que a vida de Judas importava para Jesus, sim ou não? Sim, a vida de Judas importava para Jesus. A vida de Lázaro importava para Jesus, sim ou não? Sim, Jesus chorou inclusive ao saber da morte de Lázaro. Para Jesus todas as vidas importam. Para Jesus a sua, a minha vida importa. Para Jesus a minha, a sua história importa. Antes mesmo de vir para cá, eu orava com um jovem que está passando por um momento difícil, com o coração contrito, apertado, choroso, e eu dizia para ele: tu talvez não vê resposta agora, mas eu preciso te lembrar que a tua vida, a tua família, a tua casa e a tua história importam para o Senhor. Nós somos escolhidos inclusive para nos lembrarmos de que Ele se importa conosco. Ele se importa com as nossas dores, com os nossos lamentos, mas Ele também se importa com os nossos dias de glória, de êxtase e de sucesso. A indiferença nunca foi um traço de Jesus. No versículo 5 do texto que nós lemos, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Jesus estava se importando com Zaqueu naquele momento. Jesus me atraiu e te atraiu para este ambiente, para essa conferência, para dizer que Ele se importa conosco. Ele está dizendo neste momento aqui agora: podem descer da árvore, eu quero estar com vocês hoje. Eu estou passando e eu quero me encontrar com vocês hoje. Pessoas nunca foram objeto de paisagem para Jesus. Imagine só Jesus passando e havia uma multidão seguindo Jesus ali.
Havia uma multidão seguindo Jesus, cara. E ele parar no meio da multidão, no meio de tantos outros, e olhar para uma árvore robusta de quase 10 metros de altura. E olhar com todo respeito, um baixinho lá em cima, e dizendo para ele: desça depressa, porque a sua vida importa para mim, eu te escolhi. Então não me importa, para Jesus, perdão, não importa o nosso passado, de onde viemos, mas importa para onde e por quem iremos. Quando o Senhor chama Gideão, Gideão estava fazendo o quê? Malhando trigo no lugar de moer uvas. E quando Deus chama Gideão, Gideão se achava o menor, o mais fraco, do pior clã, da pior família. Talvez está dizendo: mas pastor Marcos, você não sabe de onde eu vim, tão pouco o que eu já fiz, ou tão pouco o que eu já sofri. Eu realmente não sei. Mas eu sei que o mesmo Deus que chamou Gideão, Ele está me chamando e te chamando hoje. O mesmo Deus se importou com Gideão, se importou com Zaqueu, Ele se importa comigo e contigo. Nós precisamos entender que para Jesus todas as vidas importam. Encontros com Jesus só são possíveis porque primeiramente Ele sempre percebe as pessoas. Ele está te percebendo aqui. Ele começou a perceber você e eu quando nós decidimos sair das nossas casas e vir para este ambiente. O Senhor está te percebendo. E só Ele sabe como que você veio parar aqui. E talvez só Ele e você mesmo, talvez só Ele, o seu espelho e o seu quarto sabem como que você chegou até aqui. Mas Ele está te percebendo. Jesus nunca foi indiferente, apático ou distante das pessoas. Jesus viu Zaqueu, mesmo muito pequeno, em cima da árvore, e o chama pelo nome. Com Jesus, os seus escolhidos não vêm carregados de julgamentos da sua parte. Quando Ele chama Pedro, Tiago e João, quando Ele chama Simão, quando Ele chama Tomé, quando Ele vai chamando os discípulos, Ele não chama aqueles que estavam tomados por adjetivos de perfeição. Ele chama aqueles que Ele quis chamar pelo nome. O Senhor hoje está me chamando e te chamando mais uma vez pelo teu nome. Hoje o Senhor está dizendo: Marta, Maria, João, Mateus, Tiago, Lucas, Rafael, todos que aqui estão, o Senhor está nos chamando nesse momento pelo nome. Para Ele o nosso passado não importa. Para Ele o que importa é como veremos com Ele e depois dEle. A nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo, ela aponta para as verdades do impacto que nós tivemos no nosso encontro com Ele. É isso que importa. As pessoas começaram a julgar o Senhor porque Ele decidiu escolher ir para a casa de Zaqueu. Mas uma terceira coisa que esse texto nos ensina é que o Senhor e os céus trabalham com um senso de urgência. O bispo Geisler já falou muito sobre isso também. Existe um poderoso senso de urgência, irmãos. Sabe o que é senso de urgência? É a certeza de que não pode ficar para amanhã o que precisamos viver hoje. Sabe qual que é a pior sensação? Toma liberdade aqui com muito cuidado. Mas sabe qual que é a pior sensação quando nós lidamos em situações tristes de perda de algum ente querido? Para além da dor da perda, é a dor de saber que algumas vezes nós não fizemos ou falamos aquilo que poderíamos ser feito ou falado em vida. Nós não podemos deixar para amanhã o que precisamos e podemos viver hoje. Quem foi escolhido por Deus é quem entende esse senso de urgência. Olha o que Jesus disse para Zaqueu, volta lá no verso 5 de Lucas 19. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça como? Desça devagar, sim ou não? Sim ou não, desça devagar? Não, desça depressa. Desça aceleradamente. Imagina Zaqueu descendo. Eu não vou fazer aqui porque eu estou com o joelho machucado, mas imagina Zaqueu pulando da árvore de 10 metros. Imagina um baixinho falando assim: é hoje. Ele me chamou pelo nome. O Senhor quer te encontrar hoje. O Senhor quer te pegar de jeito hoje. O Senhor quer te embalar nos seus braços de amor hoje. Ele quer te lembrar que Ele te escolheu hoje.
Salmo capítulo 20, um texto que eu coloquei na placa do quarto dos meus filhos. Desde o ventre materno tu és o meu Deus. Antes mesmo de ser gerado pelos meus pais, tu és o meu Senhor. Quem entende que foi escolhido e chamado por Deus não tem outro lugar para viver. Existe um poderoso senso de urgência que não pode ser mais adiado. É tempo da igreja do Senhor prevalecer. É tempo de novos heróis da fé serem levantados. É tempo de termos jovens conectados com os céus em primeiro lugar, antes de estarem conectados com a terra. Entenda sobre tudo, jovem. Viva, siga o seu coração, como o sábio de Eclesiastes escreve. Mas lembre-se de uma coisa: vai chegar o dia, a hora, o momento em que todos nós entraremos naquela fila e prestaremos conta de tudo que vivemos. Nós precisamos entender isso. O senso de urgência deve nos levar a falar e agir como se aquela fosse a última vez. E se agora fosse a última vez? E se hoje, como foi dito, fosse a última conferência da sua vida, como que você se jogaria nesse altar aqui? Como que você rasgaria os seus corações? Porque na antiga aliança, diante das circunstâncias, eles rasgavam as vestes, mas na nova aliança, nós rasgamos são os nossos corações. E dizemos: Senhor, pode vir, pode me pegar e pode me tomar. É tempo de termos jovens, homens e mulheres, senhores e senhoras, que rasguem os seus corações diante de Deus e se entreguem a Ele diante do chamado, da vocação que Ele lhes deu. O reverendo Hermes Ten Costa certa vez escreveu: o senso de urgência deve nos levar a falar, agir e viver como se aquela fosse a última vez. Falar, agir e viver como se fosse a última vez. Você que está aqui nesta noite, se fosse a última vez, o que você faria? Se fosse a última oportunidade de ser lembrado que você foi escolhido por Deus, o que você faria? Se nós falamos sobre estar plugados, eu vou usar uma metáfora aqui, uma figura de linguagem. Se eu pego um carregador de celular e eu tento plugá-lo na tomada, se eu colocá-lo lá plugado completamente, possivelmente ele vai transmitir a energia necessária para carregar meu celular, sim ou não? Alguém aqui já passou por aquela situação em que você pega e acredita que plugou lá na tomada, mas não plugou completamente, e aí tu vai no outro dia, você vai dormir e confia que o celular vai despertar, e no outro dia o celular não desperta. Alguém já passou por isso? E aí o celular não desperta, fala assim: meu Deus do céu, quando você acorda, já passou da hora, né? Eu sou professor, então 7 horas da manhã eu estou dando a minha primeira aula, Rafa. Então eu digo que 7 horas da manhã o mundo já girou, né? Eu saio de casa, eu tomo meu café da manhã, tenho minha devocional, tomo um café da manhã com a minha esposa, 5h30, 6h15 tem que estar dentro do carro saindo de casa. Para 7 horas da manhã estar dentro da primeira sala de aula. Mas eu me lembro das vezes, não muitas, mas que aconteceu isso, de eu achar que o meu celular estava carregando, e eu confiar que estava plenamente plugado, e quando eu percebi e acordei atrasado, não estava plugado. Eu tinha o carregador, eu tinha o celular, eu confiei no despertador, mas eu não estava plugado na fonte como deveria. O meu grande medo e a minha oração é: Senhor, não me permita saber quem o Senhor me chamou para ser. Não me permita acreditar no que o Senhor me chamou para acreditar, sem que eu esteja de fato plugado na tomada e na fonte que é o Senhor Jesus. Nós não podemos correr por aí e viver a vida sem nos lembrar disso. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. Jesus diz o seguinte: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém mais poderá trabalhar. Aqui ele está falando sim do tempo que nós temos e a oportunidade que nós temos hoje e agora. Porque chegará o dia em que não vai adiantar mais nós fazermos aquilo que deveríamos ter feito. No versículo 5 ele diz: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Quem é a luz do mundo aqui? Nós não somos a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo, nós carregamos a luz do mundo. Agora, do que adianta
nós temos a luz do mundo dentro de nós e escondermos ela do mundo? Do que adianta eu e vocês sabermos que nós somos escolhidos, se nós não entendermos esse senso de urgência de manifestarmos essa luz do mundo? Do que adianta dizer que somos jovens do Senhor, que temos a mensagem cravada no nosso coração, mas se ela está escondida, é uma candeia escondida debaixo da cama, irmãos, não adianta, não faz sentido. Já é hora de despertarmos do sono profundo, já é hora de sermos uma geração de jovens, de cristãos ativados pelo Espírito Santo. Quarto, o agir de Deus é sempre surpreendente. Fala assim comigo, surpreendente. O agir de Deus, ele nos pega de surpresa, assim. Eu sei que existem pessoas que têm o dom criativo liberado e dado por Deus, mas quem deu o dom criativo foi o próprio Deus, então não existe ninguém mais criativo do que Deus. Eu sei que se eu pudesse descobrir os dons e habilidades de vocês aqui, eu descobriria muitos, mas o que eu posso afirmar é que não existe ninguém mais criativo e mais talentoso que o próprio Senhor. E quando Ele nos chama, Ele usa a criatividade dEle para não somente nos chamar, mas para nos marcar. Quais são os traços da marca de Jesus na tua vida? Se você pudesse dizer agora, se você pudesse escrever no teu bloco de anotação do celular ou na tua Bíblia, qual é a marca que você acredita que diz respeito que você foi escolhido por Jesus, qual seria? Eu sempre gosto de dizer a respeito da minha avó paterna, que já faleceu há alguns anos. Minha avó, ela tinha uma marca, que era a marca do amor, mas a forma de amar dela era representada com atitudes simples, mas que derramavam amor todos os dias. E minha avó tinha um traço, um talento e uma habilidade, que era o talento de catar feijão. Alguém sabe o que é isso? Porque há 20, 30 anos atrás, nós não tínhamos a possibilidade de comprar feijão como nós compramos hoje, aquele feijão de primeira, e que você chega lá, ele está todo bonitinho, gostoso, e eu gosto daquele feijão rajado, grandão, né, e tudo mais. Era aquele feijão que quando as pessoas compravam, tinham que ir lá separar, feijão de pedra, porque era aquele feijão cheio de pedra mesmo, e catava e separava. Mas eu confesso para vocês, amigos, que eu nunca vi alguém com tamanha habilidade para separar pedra de feijão e feijão de pedra como a minha avó. E todos os dias, 3 da tarde, a minha avó estava separando feijão de pedra, pedra de feijão. E sabe o que eu entendi um dia? Que era aquela forma que a minha avó tinha para demonstrar amor pelos netos e pela família. A minha avó foi quem me iniciou na fé em Jesus. Com 4 anos de idade, ela me pegava aos domingos de manhã e nós íamos para a igreja do bairro, aqui no Maria Dilce, aqui pertinho. Ela pegava nas mãos e me levava. E como eu sou grato por saber que a minha avó entendeu que ela tinha sido escolhida para separar feijão de pedra, pedra de feijão e demonstrar o amor e a verdade de Jesus. Não dê mais desculpas para revelar o Deus que te escolheu. O agir de Deus é sempre surpreendente. Naquele encontro com Jesus, algo imprevisível aconteceu. Enquanto Zaqueu estava em cima da árvore, o que o Senhor disse para ele não foi apenas: Zaqueu, desce da árvore e tu estás salvo. Que talvez era o que muitos talvez até aceitariam naquele tempo. Jesus, ele surpreendeu, porque quando ele escolhe alguém, ele age de maneira surpreendente e sobrenatural. Jesus disse para Zaqueu: desça depressa agora, porque hoje eu vou para a tua casa. Imagine Jesus dizendo para mim e para vocês: é hoje que eu quero ir para a tua casa. Eu escolhi dormir na sua casa hoje. Ah, meus amigos, imagina Jesus dizendo que Ele quer ir para mim e para a sua casa, independentemente do que temos para oferecer lá. Imagina Jesus querendo comer do nosso pão. Imagina Jesus querendo lidar e ver as nossas dificuldades, porque só em casa nós sabemos o que está por debaixo do tapete. Imagina Jesus querendo sentar na nossa cadeira, que muitas vezes está com o pé quebrado, e a gente vai lá e dá uma remendada. Foi o que ele falou para Zaqueu, ainda que Zaqueu era um chefe dos publicanos, era alguém conceituado, mas Jesus queria ir ter com Zaqueu. Jesus queria ir para a casa dele, Jesus escolheu. De uma multidão, Jesus escolheu ir para a casa de Zaqueu. Nunca desqualifique algo que Jesus está fazendo
pelo fato de talvez nunca ter visto alguém fazer daquela forma antes. Por isso, não desqualifique nenhum que está perto de você, porque de fato Deus escolheu as coisas loucas para confundir os sábios. De fato, Deus escolheu nos tirar de um lugar em que nós nem poderíamos imaginar que poderíamos sair, nos levar para um outro lugar surpreendente. Eu nunca poderia imaginar que eu estaria aqui ministrando para vocês, porque durante anos e anos da minha vida eu fui tomado pela timidez, pela vergonha, que me paralisavam. Eu vim de um lugar, de uma família que eu me sentia como Gideão. Senhor, eu não, manda outro no meu lugar. Mas no dia que eu entendi que eu tinha sido escolhido por Ele, que Ele havia deixado marcas dele impressas em mim, eu não pude mais retroceder, porque já não era mais eu, mas era Ele em mim, e continua sendo Ele em mim. Não diminua quem Deus é, tampouco diminua o que Ele pode fazer aos seus escolhidos. Se você entende que você foi escolhido, não diminua as expectativas a seu respeito, mas mais do que isso, as expectativas a respeito do Deus quem te escolheu. Ele é a fonte de energia, que quando nós nos conectamos à tomada, vem energia passando. Vem uma força, uma ativação que é o Espírito Santo tomando conta do nosso ser, dando bateria para quem está sem bateria, renovando a carga para quem está desanimado, ou talvez para o celular que parecia estar morto. Talvez você chegou aqui hoje falando assim: não, eu não tenho mais energia. Não, Deus, passa para outro. Chama outro, Senhor. Não, chama os novinhos, as novinhas. Não. Eu estou te dizendo nesta noite que as coisas que Deus faz aos seus escolhidos é surpreendente. E para Ele está passando aqui, vendo corações. Então, do mais novo ao mais velho que aqui está, Ele está dizendo: a tua vida importa, e ninguém pode desqualificar o que eu estou fazendo, o que eu quero fazer. E quando nós entendemos o privilégio que é sermos escolhidos, sabe o que nós fazemos? Nós obedecemos com alegria. Volta comigo, versículo 6. Então Zaqueu desceu rapidamente e recebeu o Senhor como? Com alegria. Quem entende que foi escolhido, vai receber o Senhor, vai obedecer, porque Ele mandou descer depressa. Zaqueu desceu rapidamente. Se Zaqueu descesse lentamente, ele estaria descumprindo com a ordem que o Senhor deu. Escolhidos são aqueles que preferem obedecer do que procrastinar. Escolhidos são aqueles que atendem ao chamado de Deus na hora, e não falam assim: Jesus, pode ser amanhã. Quando Jesus disse isso para alguns que Ele estava chamando, alguns acharam: olha, Ele não ama pai, mãe, irmão, Ele está negando. Inclusive alguns que não conhecem a verdade do Evangelho, dizem que Jesus, Ele nega a família. Não, quando Ele diz: olha, deixe os seus e me sigam, deixa aqueles que estão sendo sepultados e me sigam. Jesus não estava falando para você não chorar com os seus familiares. O que Jesus estava dizendo naquele momento é que Ele queria o coração obediente daqueles que o seguiriam, que são os escolhidos do Senhor. O fruto mais evidente do encontro de uma pessoa escolhida por Jesus é a obediência. Você quer saber quem foi escolhido mesmo? É alguém que é obediente às verdades da palavra de Deus e aos comandos dele para nós aqui na terra. Escolhidos obedecem com alegria. Jesus não é o professor de nossas atitudes egoístas e rebeldes. Antes, pelo contrário, Ele é o mentor, o dono e o galardoador, ou seja, aquele que retribui corações obedientes. Jesus não tem compromisso com desobediência. Jesus se compromete com os escolhidos que responderam ao seu chamado e que entraram pelo caminho da obediência. Obedecer não é fácil, mas é melhor do que sacrificar. Obedecer nunca foi e tampouco será fácil, mas é muito melhor do que sacrificar. Decida obedecer o Senhor. Aqueles que muitas vezes vão e semeiam diante do Senhor com lágrimas descendo, o texto diz que eles voltarão cheios de alegria.
Escolhidos são aqueles que, se preciso for, eles vão com lágrimas, mas eles voltam certos da alegria, certos de que aquele que os escolheu é aquele que vai cumprir tudo o que ele prometeu. O chamado para as nossas vidas é para que deixemos a vida sem rumo, sem direção, e para andemos pelo caminho da obediência, da fé, da alegria e daqueles que entenderam que foram chamados e escolhidos por Deus. Meus amigos e irmãos, estou caminhando para o fim. As águas ainda estão disponíveis para nós. O mesmo Jesus que passeou por Jericó naquele dia, que chamou Zaqueu pelo nome, ele continua passeando e passando por entre nós, aqui neste lugar. Ele continua nos chamando e dizendo: hoje eu quero ir para a tua casa, eu escolho ir para a tua casa. E casa aqui representa vida, representa corações. O Senhor nesta noite, Ele quer plantar as verdades do reino de Deus em nossos corações, nos dá entendimento, revelação, para depois sairmos com manifestação. Entenda o seguinte: escolhidos são aqueles que querem viver a realidade dos céus na terra, mas para isso eles entenderam, eles tiveram revelação, e depois eles saem para demonstrar com manifestação. E manifesta na rua, na praça, no parque, na escola, na faculdade, no trabalho, na família, no casamento, no namoro, santo, incorruptível e agradável diante de Deus. Entendimento, revelação e manifestação. Onde Jesus chega e encontra os seus escolhidos, a luz chega, o empoderamento chega e a vida de alegria e de esperança transbordante chega. Ao contrário do nosso inimigo, que veio para nos roubar, matar e destruir, ele veio para nos dar uma vida, mas não uma vida qualquer, uma vida abundante, uma vida transbordante, uma vida plena, uma vida cheia, não cheia de nós mesmos, mas cheia dele em nós, ele fluindo em nós. O salmista, no Salmo do Bom Pastor, capítulo 23, versículo 6, ele diz, terminando o salmo, ele diz: certamente bondade e misericórdia do Senhor tem me alcançado todos os dias, e por isso eu permaneço. Escolhidos são aqueles que reconhecem a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias. Você consegue reconhecer a bondade, a misericórdia e o cuidado do Senhor? Porque ao fim, sabe o que acontece com aqueles que são escolhidos e atendem e acolhem a escolha? Eles são transformados. A transformação é algo inegável para aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Depois que o Senhor escolhe para a casa de Zaqueu, Zaqueu desce depressa. Jesus vai para a casa deles, para a casa de Zaqueu, tem um tempo de comunhão com Zaqueu, tem um tempo de partilha com Zaqueu, tem um tempo de verdade com Zaqueu. Sabe o que acontece? Zaqueu é transformado no íntimo do seu ser. Essa conferência é um despertamento para uma geração que quer ser transformada de dentro para manifestar lá fora. É um despertamento para aqueles que entendem que quando o Senhor nos escolhe, nós não podemos ficar do mesmo jeito. Que quando nós encontramos com Ele, as nossas vidas precisam ser transformadas e impactadas, que tem que ter fruto de arrependimento. Nos versos 8 e 9, o texto diz: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Zaqueu entendeu e ele foi transformado de dentro para fora, e ele manifestou lá fora. Dentro da sua casa, dentro da sua vida, no seu coração, ele foi transformado como alguém que foi escolhido por Jesus. E por ser transformado, sabe o que ele falou? Agora eu vou lá fora fazer o que eu tenho que fazer, estabelecer justiça. Nós só podemos sair pelo Urias, pelos bairros, por essa comunidade, por essa cidade, depois que houver transformação de quem foi escolhido primeiro e de quem deu espaço para essa escolha aqui dentro. Zaqueu falou: eu vou pagar os meus BOs, eu vou assumir as responsabilidades e eu vou recompensar aqueles de quem eu extorqui, eu roubei
ou eu fui injusto? Jesus não entrou com acusamento sobre ele, mas Jesus entrou com redenção, com transformação e com novidade de vida. Escolhidos de Deus são aqueles que são transformados de glória em glória. São aqueles que são transformados diariamente. Sabe o que é santidade? Santidade não é perfeição, santidade é separação e consagração. Santidade é para aqueles que entenderam que foram escolhidos, que também são filhos de Abraão, e que por isso decidem se separar. Você que é adolescente jovem que está aqui, se separe. Esse mundo é traiçoeiro. Esse mundo vai tentar roubar o seu vigor, os seus sonhos, as suas paixões. Mas você pode fazer uma escolha e atender à escolha que o Senhor fez primeiro, dando a sua vida a Ele, permitindo que Ele te transforme. E o último princípio que esse texto nos deixa, que eu quero compartilhar com vocês, é que quando nos encontramos com Jesus e entendemos que fomos escolhidos por Ele, para Ele vir estar conosco, para Ele estar na nossa casa, para Ele morar dentro de nós, em nossos corações, fazer habitação e derramar, nós entramos para uma real confiança no futuro. Nós entramos numa real confiança no futuro. Um encontro com Jesus sempre nos tira de um lugar de desesperança, de insignificância e escassez, e nos leva para uma vida de significado, propósito e destino profético. Eu estou aqui nesta noite para te lembrar que você que é escolhido, você tem um destino profético em Deus. Nada e nem ninguém pode roubar as palavras de Deus na tua vida. Nada e ninguém pode roubar a tua filiação, a tua identidade de filho diante de Deus. Quem poderá nos separar do amor de Deus? É morte, é vida, é principado, é potestade, é anjo, é demônio? Ninguém. Ninguém mais pode nos separar do amor de Deus. Por isso já é hora de eu e vocês termos uma real confiança no futuro. E sabe quando é que é o futuro? O futuro é agora, o futuro é hoje. Porque o futuro que eu acesso é esse que eu piso. O futuro do que vai acontecer daqui 30 minutos quando eu sair desse ambiente, eu ainda não tenho domínio sobre ele. O futuro que eu estou acessando são as minhas escolhas agora, nesse presente, neste ambiente e neste encontro. Saber o que Jesus deseja de sua vida e qual é o destino que Ele reservou para você, isso é fantástico. Mas mais fantástico ainda é se entregar àquele que te escolheu e tomou a iniciativa, mesmo que você ainda já não saiba o que vai ser do seu futuro. É confiar, é andar pelo caminho daquele que tem todo o centímetro quadrado do universo nas suas mãos, como eu comecei dizendo. Você pode se colocar de pé no teu lugar? Os irmãos do louvor, tão lindos, tão abençoados, puderem subir aqui, por favor. Eu quero te convidar para fazer um exercício nesse momento. Não um exercício físico, mas um exercício do coração. Olhe para as tuas mãos aí nesse momento. Olhe para as tuas mãos. Mãos. Olhe para as marcas da tua mão ou das tuas mãos. Eu não sei se você já parou para avaliar, mas as nossas mãos, elas contam parte das nossas histórias. As nossas mãos, elas contam parte dos nossos caminhos, das nossas escolhas. As nossas mãos, elas fazem referência a onde tocamos e onde queremos tocar, onde queremos chegar. E eu te convido nesta noite a fazer uma reflexão ou um pensamento aqui. Você que ainda é muito novo e muito nova que está aqui, ou até mesmo você que é um senhor e uma senhora, com todo respeito, que está neste ambiente, glória a Deus, eu quero te lembrar que o Senhor tem muito mais para fazer na tua vida. Porque o que Deus faz, como nós lemos, é sempre surpreendente. Quem Ele escolhe, como Ele escolhe agir, é de maneira surpreendente. Homem nenhum pode ter o governo que o Senhor tem nas mãos.
Homem nenhum pode limitar o agir sobrenatural de Deus em qualquer lugar da terra. Mas a pergunta que eu te faço nesse momento, com muita verdade no coração, é: qual é a sua história? Qual história você tem carregado? E dentro dessa sua história eu te faço uma outra pergunta: qual é o momento que você disse ou que você teve a convicção de que o Senhor o escolheu, que o Senhor te chamou, assim como Ele chamou Zaqueu? Zaqueu, desça depressa. Qual foi esse momento? Ou quais foram esses momentos que o Senhor te marcou de maneira tão estupenda, radical, profunda, que você disse: o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou? Mas eu te faço uma terceira pergunta: o que Jesus pode fazer por você hoje? O que o Senhor Jesus, aquele que te escolheu, Ele pode fazer por você hoje? Porque quando Ele se encontra com Zaqueu, Ele tinha uma novidade para fazer na vida de Zaqueu naquele dia. O Senhor estava escolhendo se encontrar com Zaqueu naquele dia. E sabe qual que é a certeza que eu tenho no meu coração? E quando eu entrei ali, Bispo Geisa, obrigado por poder te ouvir. Obrigado pelo seu sim. Obrigado por você não se calar e entrar com ousadia para esse tempo, para a estação que Deus deu para vocês. E a pergunta que eu te faço, e eu tenho me feito, é: o que o Senhor pode fazer por você hoje para te lembrar que você é escolhido? Será que Ele precisa ir para a tua casa hoje? Será que é você que está subindo aqui agora e vai subir numa árvore brava, numa figueira brava, não se importando com o que os outros vão dizer: Jesus, eu quero te ver, Senhor. Jesus, me escolhe para minha casa, para minha família aqui hoje. Escolha vir para os meus medos, e escolha olhar para as minhas aflições, para as minhas angústias ou para as minhas dores. Ô Senhor Jesus, olha aqui para os meus talentos, que foi o Senhor quem me deu, mas aprimora esses talentos e me leva a viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. O que o Senhor pode fazer por você nesta noite, para te lembrar que você é um escolhido e uma escolhida dele? E o que Ele pode e precisa fazer para que você não deixe passar mais um dia sem entender que o chamado dele para você agora é hoje? O melhor dia para o seu encontro pessoal e radical com Jesus é hoje. E a melhor hora, sabe qual que é? É agora. Não é daqui a pouco. O melhor dia é hoje, a melhor hora é agora. Não há mais tempo para perder. Deus tem pressa em transformar as nossas histórias. Deus tem pressa em transformar as nossas famílias. Deus tem pressa em transformar e resgatar o nosso mundo. Se é com o Senhor, se é com você que o Senhor está falando, feche os seus olhos, levante as suas duas mãos o mais alto e comece a clamar e dizer, e talvez falar assim: papai, como Zaqueu, nesta noite, sentirem, papai, eu estou aqui nesta noite e entendendo que eu fui escolhido pelo Senhor. Eu desejo, Pai. Faz o coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo. Cante essa música mais alto que você puder, como a sua oração. Faz meu coração arder. Rasgue os céus agora. Rasgue o seu coração diante dos céus. O Senhor está passando. O Senhor está passando. O Senhor está passando. Glória a Deus. Nesses dias o Espírito Santo tem levantado uma geração profética, afinada e conectada com o céu. Tem muitas coisas que você não tem percebido ainda, porque os teus olhos não estão conectados com o céu. O Espírito
Espírito, ele se move na terra, mas as influências do Espírito é da onde? Do céu. De onde é a nossa origem? Houve um povo, eu quero que você preste muita bem atenção nisso, uma geração profética separada no exílio, uma geração profética como Deus está levantando nesses dias no Brasil, uma geração profética. Nós temos vivido dias de exílio, querido, você não está entendendo o que está acontecendo. Tem muito evento, mas poucas manifestações do Espírito Santo. Mas Deus está fazendo separação. Teve uma geração chamada a geração de Daniel, uma geração de sábios. Por que sabedoria? O bispo pregou sobre isso domingo e aquilo ali queimou no meu coração, porque era uma palavra que Deus estava queimando no meu espírito. Sabedoria para quê? Para discernir o tempo. Diga comigo, discernir o tempo. Você precisa ser e fazer parte de uma geração que vai discernir o tempo. E quais são o tempo de hoje? É um tempo profético. E quem não estiver afinado e sintonizado com a frequência do céu, vai boiar, irmão. Você vai viajar, mas você não vai viajar na onda do Espírito, porque é só quem tem sabedoria. Lembra de Daniel? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Presta atenção aqui, ó. Olha para mim aqui. Teve um momento onde eles teriam que decidir se prostrar diante da estátua. Qual é a estátua que você tem se prostrado nesses dias? Tem muitas, mas Deus está guardando o teu coração para você ter uma resposta, e essa resposta é que faz toda a diferença. Presta atenção, ele diz assim: ó rei, não me importa se Deus vai me livrar da fornalha ou não. Você está preparado para dizer isso? Você está preparado? Essa é a geração sintonizada e conectada, afinada com o momento profético. Não me importa, eu não vou me prostrar pela internet, eu não vou me prostrar pelo Facebook, pelo Instagram, pelos jogos, pelas oportunidades, pelas saídas, pelas festas. Não. Eu entendo que eu fui escolhido e vou cumprir o meu chamado em nome de Jesus. Eu vou fazer diferença no ambiente onde Deus tem me estabelecido. Tem muitos aqui que se orgulham do lugar que você trabalha. Querido, não foi seus olhos nem tua sabedoria, porque Deus tem um propósito para você naquele lugar. E até hoje você não tem feito nem fumaça, nem sinal de chuva. Cuidado que o mesmo Deus que abriu a porta, Ele pode fechar. Se você hoje não entender que Deus te colocou ali para estabelecer o reino e dizer: se eu tiver que ser queimado, eu vou ser queimado, mas eu não vou me prostrar diante de ninguém, a não ser o Senhor, a não ser aquele que morreu por mim e me deu destino e propósito. Você está entendendo? Pode ser que você não conheça essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Leia lá em Daniel e você vai entender que jovens tomaram uma decisão de um decreto real. Tem muitos decretos reais acontecendo no Brasil. Você não pode ser diferente, mas Deus chamou uma geração para ser diferente no meio de todo mundo. Isso aqui, se você contar para alguém, é loucura. Você é fanático, ridículo. Seja fanático e ridículo, mas não se prostre, não coma da mesa de estranho,
porque Deus tem um momento novo para você. Eu creio nisso, querido. Eu estava sentado o domingo ouvindo a palavra do bispo. Falei: Deus, tem um propósito esse lugar aqui. Deus te chamou para fazer diferença. Preste atenção. Quando o pastor estava pregando, quando você sair daqui, irmão, hoje você vai ter oportunidade de ser luz e sal. Hoje tem pessoas esperando o teu chamado lá no Instagram. Diga para ele com ousadia e autoridade onde você esteve e o que Deus já começou a fazer na tua vida hoje, e o que Ele pode fazer na vida dessa pessoa. Ela só está esperando o seu toque, o seu chamado. Não se prostre diante das estátuas que têm se levantado no nosso mundo. Não se prostre. Não importa se vai acontecer ou não. A sua responsabilidade é não se prostrar, é não se vender, é dizer: eu vou cumprir o meu chamado, porque eu sou escolhido. Eu sou uma geração profética, em nome de Jesus.